Ei, você que está vivenciando aí a tua transição, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou trazer aqui uma dica super importante, mega relevante, para que a tua jornada seja vivida com mais leveza, com mais presença, com mais prazer. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga, trabalho especificamente com as pessoas da bandeira branca, azul e rosa, como estou hoje trajando, com as pessoas. Algumas palavras eu falo de um jeito assim meio por conta de uma censura chata, mas olha, isso não vai atrapalhar em nada esse vídeo, então assiste aqui até o final, ok? Bom, se você é 9 aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tô lançando vídeo novo, tá? A pedido de vocês por aqui ou pela rede vizinha que está aqui, ok? Me siga por lá também, me peçam vídeos, me deem, né? Às vezes eu coloco umas caixinhas de pergunta e essa ideia desse vídeo veio de uma caixinha de pergunta, então peçam por lá, peçam por aqui nos comentários, aonde for mais conveniente para vocês. É que lá a interação é um pouquinho mais perto, né? Então é isso. Bom, se você quiser saber como trabalhar comigo, se você quiser ajuda para a tua jornada, o meu site está aqui, ele tá uma belezinha, tá? Então se você quiser conhecer até mais sobre o meu trabalho, lá tem uma lista de espera, preenche que super em breve eu entro em contato eu mesma com você, tá bom? Bom, vamos lá, gente, vamos falar desse tema, que eu acho que é um tema assim tão importante, né? E eu quero começar trazendo uma fala que eu recebo muito de alguns pacientes quando eles me procuram assim inicialmente. Essas pessoas estão muito com uma ideia, muitas vezes fixa, de que esse processo, né, esse período, né, essa ela vai ser vivenciada tendo como quase como um destino final, sabe? Então, tô prometendo vídeo aqui para falar sobre se a transição tem um fim, né? Esse vídeo vai ser mais ou menos pra gente refletir sobre isso, né? E essas pessoas estão muito com uma ideia de que precisam fazer várias coisas, de que precisam afirmar cada vez mais para que possam aí sim ser reconhecidos, para que possam aí sim viver uma vida com mais autenticidade. E eu acho que a dica mais valiosa, né? E eu devo dizer que essa dica eu trago de acompanhar muitas histórias. Essa dica não vem de mim necessariamente, ela vem de alguém que acompanha e que orienta e que guia aí algumas pessoas. E aí eu vou percebendo algumas coisas, sabe, gente? Porque tem pessoas que eu acompanho desde o início, assim, muito início, a pessoa muito dentro do armário, e a gente vai ali, né, ganhando força, ganhando de alguma forma sustentação, né, para essa pessoa poder vivenciar isso muitas vezes que está tão interno para fora, né? E muitas vezes a ideia, gente, é que existe um destino final. Então, e aí eu venho refletir com você e venho trazer aqui até uma questão. Algumas pessoas, né, que têm muito essa ideia fixa de que existe um destino final a ser chegado, então tem um checklist para eu preencher, para aí sim eu me sentir mulher suficiente, pessoa não binária suficiente, homem, né, suficiente, eu preciso fazer várias coisas. E não entenda, né, eu falo muito isso para os meus pacientes, e não entenda que eu tô aqui falando assim, olha, não, você precisa, olha, você pode se conforma do jeito que você é, e vive assim, e aí a sua jornada vai ser mais leve. Não, não é isso. Não é isso, tá? É claro que alguns processos de afirmação desse que você realmente se identifica, eles são absolutamente importantes para a tua saúde mental. Desde que sejam feitos acompanhados por um psicólogo, acompanhado por profissionais, por uma rede, né, por equipe multidisciplinar, para te ajudar, para te dar suporte, para você não fazer isso e de repente se colocar em risco, né? Então, com algumas pessoas que infelizmente acabam optando por iniciar, né, a sua hormônio sem uma guiança aí de um médico, isso é muito complexo. E é claro que a gente tem uma série de problemáticas, né, porque ainda é difícil, né, ter uma saúde pública em todos os lugares que garanta isso às pessoas, mas eu quero refletir com você que esses procedimentos, esses processos de afirmação,
quando são feitos em segurança, trazem um benefício muito grande se isso for aquilo que você realmente quer, aquilo que a tua alma chama, que a tua alma clama, né? Às vezes algumas pessoas elas acabam iniciando esses processos sem entenderem muito bem algumas coisas que são muito importantes, tais quais essa que eu estou trazendo, que essa transição ela não é sobre um destino final, ela é sobre a jornada. E pode parecer muito, né, subliminar, né, não subliminar, né, mas pode parecer meio hipotético o que eu estou falando, utópico o que eu estou falando, imaterial o que eu estou dizendo, mas ao acompanhar várias pessoas, eu percebo, né, se inscreva no canal, ative o sininho, toda segunda-feira, 9h30 da manhã. Eu percebo, gente, que essas pessoas, eles acabam, né, tendo aí uma jornada de encontro a quem verdadeiramente são. E essa jornada de encontro, muitas vezes, passa por um lugar aonde eu paro de me reprimir tanto, aonde eu paro de, muitas vezes, de fazer uma força tremenda de não ser quem eu sou, ou de temer quem eu sou, de verdade, né? Então, muitas vezes, essas pessoas, quando chegam até mim, vêm aí de uma jornada, assim, de muito, eu acho que isso vai passar, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, eu acho que, na verdade, não é, então vou fazer outras coisas, vou vivenciar outras coisas na minha vida, e quando, de repente, a pessoa percebe, não, realmente, eu sou uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa, isso é quem eu sou, isso é a minha verdade, e como que eu faço, né, para vivenciar isso, para vivenciar essa história. E aí, gente, o que é mais interessante, e parece que às vezes, né, é de tão simples, muitas vezes é tão dolorido, né, que não há nada a se fazer a não ser você mesmo. E essa frase, ela é um eco para mim, assim, né? Não há nada a se fazer a não ser você mesmo. Por quê? E aí você vai dizer assim, mas Fernanda, olha onde a gente vive aí, você tá vendo um mundo poliano, onde não existe, né? Onde todo mundo é arco-íris? Não, não tô. Mas essa jornada, ela começa, né? Então, quando eu tô vivenciando um processo com o paciente, ela começa por esse acolhimento dessa pessoa e depois para que essa pessoa possa compreender que algo que essa pessoa reprimiu grande parte da sua vida, ou parte da sua vida, ou temeu, ou de repente não tinha condição de colocar tanta luz, é uma parte absolutamente importante de quem essa pessoa é. E essa parte, que muitas vezes é temida, muitas vezes é motivo de muita vergonha, é justamente a parte mais vulnerável, né? Preciado fala muito isso, né? Do quanto a gente precisa, né, atingir um lugar de vulnerabilidade e de fragilidade que não tem a ver com fraqueza, tá? Não confundam isso. Mas tem a ver com esse lugar, né? Então, nossa, essa parte que eu temia tanto, que eu tinha tantas fantasias, na verdade, é a parte que eu preciso abraçar, é a parte que de alguma forma, a parte que eu preciso abraçar, gente, que eu quero dizer, é quem eu verdadeiramente sou. E quando eu entendo que essa parte precisa ser abraçada, precisa ser mantida, precisa ser nutrida com a minha verdade, isso fica muito, muito mais fácil, né? E é claro que os pacientes trazem, né, de momentos que não são tão simples, de momentos em que essa segurança, de que essa verdadeira parte que sou eu, a minha autenticidade, muitas vezes fica difícil de manter, fica difícil de sustentar quando um familiar ou um companheiro tem dificuldades, e por isso que a terapia é tão importante, porque às vezes os pacientes estão vivenciando, né, relacionamentos que realmente não tem espaço, não dá espaço, né? A pessoa ela está muito fixa, né? O parceiro está muito fixo, ou parceiros, que não quer vivenciar essa jornada com essa pessoa. E pode ser muito dolorido, mas também pode, né, no processo terapêutico, como eu vivencio muitas vezes com os meus pacientes, pode aí sim ser uma jornada muito intensa de você ir rumo ao que realmente é importante para você, rumo ao que realmente faz sentido para você. E é claro que quando a gente está falando de relacionamentos, por exemplo, são relacionamentos de muitos anos e às vezes isso
é muito desafiador. Então, no processo terapêutico é o momento em que essa pessoa vai ter ali uma sustentação para que essa pessoa possa entender, tipo, nossa, quem eu realmente sou não cabe em alguns lugares. E por mais dolorido que isso possa ser, eu preciso olhar para mim. E quando essa pessoa começa esse olhar para si, né, quando o paciente começa esse olhar para si, é justamente o momento em que as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a ficar mais leves. Quando eu começo a entender que tem a ver com performance, que isso não é dado, né? E isso eu discuto muito com os meus pacientes, porque a gente vive numa sociedade onde tem uma ideia muito, né, construída e mantida de que você nasce e é isso, ponto, né? Eu ia falar um palavrão aqui, gente, mas não é isso nada, né? Vocês já entenderam o que eu ia falar, né? Se inscreva no canal, ative o sininho toda segunda-feira, 9h30 da manhã. Então, essa jornada, gente, para que ela seja leve, para que ela seja mais prazerosa, eu adoro essa palavra, gente, prazerosa. Por que prazerosa? Porque quando eu tô inteira, quando eu posso ser eu mesma, quando eu entendo que aonde não houver amor, não te demore a passar, por mais clichê que essa frase seja, essa frase da Frida Kahlo, isso é muito real, né? Então, por onde não houver amor, não te demores a passar. Então, isso é uma jornada, né, de você entender isso, de você compreender isso e de você sustentar. É isso que a terapia faz, te ajuda a sustentar. Então, para que você tenha um processo mais leve, mais prazeroso, mais presente, você precisa aprender a estar presente com você precisa aprender a se acolher, né? Isso é realmente um processo, por isso que eu estou dizendo que não é sobre um destino final, ela é sobre a jornada. Ela é sobre o caminhar que é feito dia após dia. E sobre as vitórias e muitas vezes os desafios que essa jornada traz, mas que também, gente, isso é tão real que eu vou dizer para vocês agora, que também pode trazer coisas que você não imaginou sobre você. De novo, isso não é simples, isso não é rápido, isso não é uma pílula mágica, isso é uma jornada, né? E acompanhar as pessoas, acompanhar as vitórias, acompanhar, né, muitas vezes, alguns procedimentos de afirmação e poder vibrar com esse paciente, né? Quando esse paciente está podendo andar sem camisa, quando esse paciente está podendo ir na praia, quando essa paciente está podendo pentear o cabelo e perceber que esse cabelo agora ele tem um outro formato, né? Então, ou quando a pessoa está me trazendo, que está vivenciando aí todo um processo e, né, tá vendo como esses hormônios agem dentro dela ou dentro dele, né? E o que isso se manifesta. Gente, eu não quero que vocês saiam daqui achando que tudo isso é simples, isso é uma jornada. Entendam, isso é uma jornada. E lembrem do que eu tô falando. E quando a gente está falando que isso é uma jornada, ela não tem destino final. A vida acontece no dia após dia. Então, eu acho que é sobre isso. É sobre a jornada e não sobre um destino final. Comenta aqui embaixo o que você achou. Muito obrigada. De novo, se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem o meu site e minha lista de espera. Preenche, que super em breve eu entre em contato com você. Um beijo e com muito respeito, com muita amorosidade, carinho, eu encaminho esse vídeo para você e espero que ele chegue num lugar de acolhimento e também num lugar de, nossa, acho que dá para ser mais leve. Como que eu posso fazer da minha vida mais leve? Quais escolhas eu devo ter para que a minha vida seja um pouco mais leve? Até!